Olá pessoal, sou o professor Daniel, sejam bem-vindos à segunda parte da primeira aula, né, de geradores e motores elétricos, ok? A gente está falando sobre geradores elétricos e agora a gente vai falar sobre as partes de um gerador elétrico, ok? Bom, uma das principais partes de um gerador elétrico, tanto CA quanto CC, ok? É o estator. O que é o estator, né? O estator, o próprio nome já diz, é uma parte estática, ou seja, uma parte fixa, né, do equipamento. Então, ela é a parte fixa da máquina elétrica, a gente pode ver aí no lado, né, o que é o estator. A, no caso de geradores com campo estacionário, depois a gente vai ver o que é melhor o que é o campo estacionário, né? O estator é composto de principalmente duas partes, a carcaça, ou seja, que é a parte metálica que dá estrutura para o gerador elétrico, ok? Ou seja, ele dá estrutura mecânica para o gerador. A gente pode ver aqui na figura, né? É toda essa parte metálica, ok? Que serve para quê, né? Ela serve para completar o caminho magnético, porque eu tenho entre o Polo Norte e o Polo Sul, a gente já viu que fica toda a armadura do gerador, né? E esse campo magnético ele precisa de um circuito, ou seja, ele precisa ser completado. E o que completa esse circuito magnético é a parte, né, do estator chamado de carcaça. A outra parte importante do estator são os polos, que a gente já viu para que serve, né? Os polos são aqueles elementos que geram o campo magnético, aonde as espiras vão ficar girando dentro, né? A gente viu no gerador elementar que esse campo magnético ele pode ser gerado, por exemplo, com um ímã qualquer, né? Que tenha um polo norte e um polo sul. Mas na prática não é prático, né, a gente utilizar ímãs naturais, a gente utiliza eletroímãs, né, ou seja, que produzem um campo magnético, bobinas, né, que produzem um campo magnético a partir de uma corrente elétrica. Então, esses eletroímãs, a gente vai ver agora no próximo slide, como é que eles são montados, mas eles são feitos de núcleo laminado, de um material ferromagnético laminado para diminuir perdas, né, por correntes parasitas, e uma bobina feita de fio elétrico, fio de cobre, ok? As dimensões, claro, a bitola desse fio tem que ser especificadas dependendo do tipo de gerador elétrico que a gente vai querer montar. Eu falei brevemente na parte 1 dessa aula, né, que a gente não necessariamente precisa ter apenas dois polos, né, um norte e um sul, mas a gente pode ter mais, né, tem geradores elétricos com 4 polos, como essa imagem de baixo aqui, né, ou com 6 polos, ou com 8, ou com 10, 12, ok? Quanto mais polos eu coloco no meu gerador, né, mais rápido eu consigo gerar a minha tensão real, ou seja, maior é a frequência que eu gero a minha tensão alternada, ok? Então vejam que aqui na imagem de baixo eu tenho a carcaça, o fluxo magnético, né, completando o circuito magnético, eu tenho a imagem dos polos, tem 2 polos norte e 2 polos sul, ok? E o fio, né, as bobinas, né, que são enroladas nos polos, ou seja, para formar os eletroímãs, elas têm um nome bastante utilizado, pelo qual elas são conhecidas, que é o enrolamento de campo, ok? Então, sempre que a gente falar de enrolamento de campo, a gente está falando das bobinas, ou seja, do pedaço de fio que a gente enrola ao redor dos polos para gerar o campo magnético, ok? Então, são os enrolamentos de campo ou bobinas de campo. Bom, eu falei dos polos, né, antes, então aqui tem uma imagem ampliada, né, do polo. O que é o polo? Ele é formado de duas partes, a sapata polar, ou seja, que é simplesmente uma parte feita de metal, né, de material magnético, feito em lâminas, ok, para diminuir perdas, né, durante o funcionamento do motor, chamado de sapata polar. Na imagem anterior, né, a sapata polar é essa parte aqui que ela fica para dentro, né, da carcaça aqui, ou seja, onde ela cria um ponto, né, de concentração do campo magnético. Só que esse eletroímã, né, ele precisa ter uma bobina, né, para funcionar. Então a segunda parte do polo é a bobina, ou seja, é um outro núcleo aqui de ferro com um fio de cobre, né, enrolado. Então a bobina é feita de duas partes, né, com o núcleo e com o fio enrolado.
Então, o polo, para que serve? A gente já viu, né? Ele serve para gerar os dois polos, os dois lados, né, do campo magnético, tanto o norte quanto o sul. Os polos, eles podem ser de ímãs naturais, ímãs quaisquer, desses que a gente utiliza, né, para brincar, às vezes, né, com moedas, né, ou ele pode ser, e é feito assim na prática, né, com eletroímãs, ok? As sapatas polares, a gente já viu que elas são feitas em lâminas para diminuir a perda por correntes elétricas parasitas, ok? Então, na figura, a gente tem as duas partes principais do polo, a sapata polar e o eletroímã. A terceira parte aqui do gerador é o rotor, que também é chamado de armadura, ok? Muita gente vai falar, em vez do rotor, vai falar de armadura. Rotor é mais a parte mecânica, a armadura é a parte elétrica que gira. E ela é o que? É a parte móvel do gerador elétrico, é o que fica dentro do campo magnético girando, ok? Então, a força mecânica, né, a energia mecânica, que no caso do avião vai vir do motor do avião, essa energia mecânica que gira essa parte dentro do campo magnético. Então, nesse eixo do motor são montadas várias coisas, né, várias partes, né, duas principais são o enrolamento do induzido. O que é o enrolamento do induzido, né? A gente já viu, são as espiras de fio que ficam dentro do campo magnético. Então, elas têm esse nome específico, né, de induzido, ou enrolamento de induzido, ou bobinado do induzido, também chamado de armadura, muitas vezes. E o coletor, né, aquele anel coletor, ou os anéis coletores, né, eles ficam também montados, dependendo se o gerador é CC ou CA, ficam montados sobre o eixo do rotor. Então, o rotor tem também várias partes mecânicas, né, necessárias para que ele gire sem muito atrito, né, sem muita fricção, partes que possam ser lubrificadas, né, então tem outras partes mecânicas que não é agora o nosso interesse. Mas para nós aqui é importante saber que a parte do rotor inclui duas partes importantes, né, para o funcionamento elétrico do motor, do gerador, que é o enrolamento do induzido e o coletor, ou os anéis coletores. Bom, um efeito interessante e importante, né, que a gente tem que levar em conta em todos os geradores elétricos é chamado a reação do induzido, que agora a gente já entende, né? Ou seja, o induzido é a parte, as bobinas que ficam no rotor girando dentro do campo magnético, e elas têm uma reação à medida que o gerador elétrico funciona. Como isso acontece? Quando eu começo a girar, né, o rotor dentro do meu campo magnético, né, aquela parte inicial ali, o rotor está parado, né, na imagem de cima. Na imagem de baixo, o meu rotor começou a girar. Quando eu começo a girar, eu gero uma tensão elétrica nos enrolamentos do induzido, que é o objetivo do gerador elétrico, e quando essa corrente passa no fio dos enrolamentos do induzido, ela também gera um campo magnético, e esse campo magnético ele interfere com o campo magnético do campo, ou seja, o campo magnético externo. Então existe uma distorção do campo magnético, e aí a posição real onde esse gerador elétrico tem o que é chamado de plano neutro, né, ou plano zero, ele muda. Então, por isso que muitas vezes vocês vão ver um gerador elétrico com escovas, e as escovas elas não estão colocadas exatamente, por exemplo, na vertical ou na horizontal, elas sempre estão colocadas meio em ângulo. Esse ângulo é para evitar faiscamento, que pode ocorrer por causa do deslocamento do plano neutro. E esse deslocamento do plano neutro, ele ocorre exatamente por esse motivo, pela reação do induzido, ou seja, o campo magnético que é gerado no rotor e interfere com o campo magnético que já está sendo gerado na parte externa, né, nos polos do gerador. Existem maneiras de compensar isso, né? Então, para diminuir essa distorção, e duas maneiras principais são o uso de interpolos ou então enrolamentos de compensação. A gente não vai entrar em mais detalhes, mas é interessante saber, ok? Porque isso é importante saber se por acaso um gerador elétrico está gerando faíscas, né? Isso pode estar sendo acarretado por causa da distorção da reação do induzido e da alteração do plano neutro.
Bom, existem alguns tipos, né, de geradores elétricos nas aeronaves que são interessantes da gente ver. Bom, o gerador principal, né, aquele que gera a maior parte da energia elétrica para um avião, principalmente grande porte, né, são os chamados IDGs, que é o Integrated Drive Generator. Então, ele é o quê? Ele é uma combinação de um gerador elétrico com um outro equipamento chamado um CSD, ou seja, um Constant Speed Drive, algo que mantém a velocidade, né, constante, a velocidade que o rotor do gerador elétrico está girando, ela tem que ser constante. Por quê? Porque a gente viu no início na primeira parte, né, que a tensão elétrica que eu gero, ela depende da velocidade que eu giro, além de outras coisas. Então, se eu giro ele mais rápido, eu vou gerar uma tensão maior. Se eu giro ele mais lentamente, eu vou gerar uma tensão menor. Mas isso não é interessante. Eu quero que o meu sistema elétrico ele funcione sempre, por exemplo, com 48 volts, ou sempre com 110 volts. Eu não quero que a minha tensão fique variando enquanto o motor do avião fica variando. Então, se o motor, por exemplo, o avião diminui a velocidade, o motor gira mais lentamente, aí eu gero uma tensão elétrica menor? Não pode, eu preciso manter, né, essa velocidade com que o rotor gira constante. Então, existe um equipamento chamado um Constant Speed Drive, o CSD, que serve para isso, ele serve para transformar a velocidade que está sendo gerada no motor do avião para uma velocidade constante, de frequência constante, que eu posso aplicar no meu gerador elétrico. Um equipamento que é importante, que não tem muito a ver com gerador elétrico, mas com geração de eletricidade, é o inversor, que a gente sabe que as aeronaves elas têm um sistema de baterias, né, no caso de necessidade de energia elétrica de emergência, só que essas baterias geram apenas a energia elétrica contínua, né, energia elétrica CC. Mas muitos dos sistemas da aeronave precisam de energia alternada, então utiliza-se um equipamento chamado inversor, que em situações de emergência, quando se está utilizando a energia das baterias, ele consegue transformar essa energia contínua, essa corrente contínua, em corrente alternada. Um gerador que existe também nas aeronaves é chamado Rammar Turbine, é a turbina de ar de impacto, que funciona como um catavento, né, ou como um moinho de ventos. É uma hélice, né, que o vento, enquanto o avião o avião voa, né, o vento que bate nessa hélice, ela gira a hélice e o movimento dessa hélice é utilizado para gerar energia elétrica. É utilizado principalmente em situações emergenciais, ok? Mas serve para gerar uma parcela de energia para a aeronave quando outros sistemas já entraram em falha. A APU, né, chamada Unidade de Potência Auxiliar, ela é o que é? É um motor que funciona a combustível, e ele gira, né, o rotor do gerador elétrico para produzir energia elétrica. Então ele transforma, né, energia de um combustível, por exemplo, uma gasolina, né, para num movimento rotativo que gira um gerador elétrico e pode servir também para gerar energia elétrica. A APU, ela é utilizada principalmente quando o avião está no solo, né, ou seja, os motores do avião não estão girando, então o meu sistema principal de geração de energia elétrica não está funcionando, então eu posso utilizar a APU para fazer funcionar, por exemplo, as luzes internas do avião e outros sistemas elétricos necessários enquanto a aeronave está no solo, ok? Bom, a gente viu a reação do induzido. Na próxima parte, né, na última parte dessa aula, a gente vai ver agora os tipos de ligação, né, que são aspectos práticos do funcionamento dos geradores elétricos. Aqui existem 3 tipos principais: a ligação série, ligação paralela e ligação mista. A gente vai falar um pouquinho também sobre a questão da regulação da voltagem, ou seja, como é que a gente consegue manter a tensão de um gerador elétrico constante, né, para que ela não varie demais. A gente já viu uma das maneiras, né, que é a utilização do CSD para manter a velocidade constante, mas existem outras, né, porque a tensão elétrica do gerador pode variar também com a alteração de carga. À medida que eu coloco mais carga, né, mais coisas consumindo energia elétrica, a minha tensão varia. Então eu preciso ter uma maneira de regular ou controlar, né, o valor da tensão no caso de variação de carga. E também sistemas de proteção para que a gente evite problemas com o gerador elétrico. Isso a gente vê na próxima parte.